Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um encontro, a mais um podcast, para gente mergulhar, estudar e receber a sabedoria desse livro maravilhoso, Um Curso em Milagres. Que alegria estar fazendo esse trabalho, estou muito grata, muito feliz. Hoje a gente está encerrando mais um capítulo e, e o meu coração ele está grato. Eu não li ainda, Gabi. Tô aqui com a Gabi, maravilhosa, já vou passar para você, mas eu quero só comentar aqui que eu ainda não li, mas eu adorei o tema do próximo, da próxima sessão, porque para mim faz muito sentido assim com tudo que tá acontecendo, tanto dentro quanto fora, para mim, sabe? O significado do juízo final. Enfim, já dei um spoiler. Bem-vinda, maravilhosa. Bem-vindo, bem-vinda a você que está ouvindo. Espero que você possa desfrutar e aproveitar como a gente está aproveitando. Pode falar, Gabi. Sim, sim, gratidão, gente. Muito feliz de estar aqui. Então, estamos encerrando hoje o capítulo 2. Hoje a gente vai ler, que a Deia falou, a sessão número 8, se chama O Significado do Juízo Final. Então, para quem está com o livro físico, está na página 33, 36. E vamos tirar um momentinho antes para a gente ir se conectando. Se conecta com o seu coração, abrindo ele para estar disponível aqui, para a gente receber toda a sabedoria que ele quiser passar para a gente, que a gente receba através do coração, não através da mente. Se você precisar entregar alguma coisa que está te preocupando, que está gerando alguma emoção em você, algo que pode te distrair nesse momento, entrega. Vai soltando e se conectando com esse momento aqui. E aos pouquinhos pode ir voltando. E vamos iniciar o significado do juízo final. Um dos caminhos pelo qual podes corrigir a confusão entre mágica e milagre é lembrar-te de que não criastes a ti mesmo. E estás apto a esquecer isso quando vens a ser egocêntrico. E isso te coloca em uma posição na qual a crença na mágica é virtualmente inevitável. A tua vontade de criar te foi dada pelo teu Criador, que estava expressando a mesma vontade na sua criação. Como a capacidade criativa reside na mente, tudo o que crias não pode deixar de ser uma questão de vontade. Daí também decorre que qualquer coisa que faças sozinho é real no teu modo próprio de ver, embora não na mente de Deus. Essa distinção básica conduz diretamente ao real significado do juízo final. Tá, ok. Então aqui ele começa falando sobre a ideia de mágica e milagre, que a gente já atravessou aí em outros podcasts, né? Mas para relembrar, a mágica é quando a gente quer ficar brincando com a ilusão, com esse mundo aqui, para resolver um problema que a raiz está na mente. Então, a gente gosta muito de mágica, isso é verdade. Então, a gente tem um problema, a gente quer que se resolva o problema específico, mas não necessariamente a cura real do que está por trás daquele problema. E daí ele fala dessa questão, né? Quando você confunde que você foi criado por Deus e não que você se criou, né? Você acha que você se criou, mas na verdade você foi criado por Deus, você vai muito para esse lugar de mágica. Que a gente acha que esse mundo aqui foi a gente que criou e que a gente criou a gente mesmo. Então a gente pode ficar brincando aqui com as ilusões para a gente resolver esse problema. Só que na verdade o próprio problema está sendo a gente está criando sem Deus, que é o que ele fala. Então tudo aquilo que você cria sem Deus não foi criado de fato, é uma ilusão. E você está se identificando com esse mundo pequeno, que não é quem você realmente é.
E por isso que não tem uma saída através da mágica, não tem uma saída verdadeira através da gente querer conseguir resolver as coisas na forma, fazendo muito aquilo que o nosso ego pequeno quer que faça. Em vez de, né, a gente fazer esse retorno do pedido pelo milagre, do pedido pela correção real do problema, digamos assim. É forte, né? É forte. Eu tô refletindo aqui, né, com esse parágrafo que parece que traz muita coisa também, parece que traz muita informação. E me veio algo, Gabi, eu não sei se você vai concordar, porque eu sinto, é claro, a gente já entendeu, né, que quanto mais para fora a gente tá, e há algo, né, há um propósito nesse jogo divino da gente ter os olhos voltados para fora, quanto mais no superficial a gente tá, mais separado a gente se sente. E quanto mais separado a gente se sente, mais a gente inevitavelmente entra nesse egocentrismo, que é contraditório, mas ao mesmo tempo é como uma consequência. Se eu tô sozinha no mundo, eu preciso resolver. Porque se eu não resolver, quem vai resolver? E se eu não cuidar dos meus problemas, quem vai cuidar, né? E apesar, porque eu sinto no meu coração e acredito que a grande maioria de nós acreditar em Deus e acreditar que Deus está cuidando, é muito difícil quando a nossa mente está identificada com esse eu superficial, por mais que a gente acredite, mas a consciência está lá grudada na superfície, no corpo, né? Na sobrevivência. Como que eu vou vivenciar isso? Como que eu vou ter energia para soltar esse controle? E me veio algo assim, tipo, muitas vezes a gente confunde cura com alívio. Muitas vezes o que a gente está buscando inconscientemente, a gente diz que é a cura, mas a gente, no fundo, é só um alívio de um sintoma, de uma situação. A gente nem quer saber o que vem depois, a gente só quer resolver aquilo ali, porque aquilo ali resolvido vai trazer um respiro. É como, por mais forte que seja uma imagem que veio para mim, assim, é como tá realmente afogado no mar, assim, com toda aquela intensidade, e que é só um respirozinho, como se fosse muito, como se, nossa, se eu tiver um alívio, sou muito merecedora. É uma ideia de escassez ali, é uma escassez até mesmo nesse anseio pela cura verdadeira, que vai muito além de só um alívio. Uma alegria entre duas tristezas, né? Como eu ouvi outro dia, que eu achei que é bem isso que a gente vive. E que até gera uma certa angústia quando a gente está passando por uma fase, conversando com as mulheres, né? A gente teve esse momento de reflexão. Muitas vezes a gente está passando por uma fase de bonança, e aí a gente já fica até no modo defesa. Tipo, daqui a pouco vai vir alguma coisa, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Porque é isso, a gente ainda não está conseguindo desfrutar do agora de uma perspectiva mais dentro, desse passo para trás, dessa entrega e rendição verdadeira. E tudo bem, o caminho é compreender e ir dando esses passinhos para trás, né? É isso que eu queria complementar. Sim, sim, sim. Eu sinto que é exatamente isso que ele tá falando. E isso é muito profundo, porque às vezes essas dinâmicas elas são muito sutis, né? Às vezes a gente nem tá percebendo que é isso que a gente tá procurando. Uhum. Porque nessa mente meio egóica, pequenininha, a gente realmente acha que o alívio ali daquele respiro é a solução do problema, Uhum. né? Porque essa que é a questão que o ego faz. Ele cria a história de que, não, para você resolver esse problema, você precisa desse alívio aqui, porque depois você respirar mais uma vez, você vai ver, vai dar certo. Só que, de fora, o espírito, ele sabe que esse não é o real problema. E por isso que é dar esse passo para trás. Me lembra muito, tem algumas sessões do livro que ele vai falar sobre o problema de autoridade. Que o nosso real problema é que a gente tem um sério problema de autoridade com Deus. Que a gente quer, que é isso que ele falou nesse começo, sim, a gente quer ser o Deus do mundo. E é uma questão também de autoria, porque não é só a autoridade de Deus, quer fazer uma coisa ruim com a gente, porque ele é tirano, não é isso. Mas esse lugar da autoria, a gente quer pegar, tipo, a pena na mão e falar assim, Uhum. deixa eu escrever aqui do meu jeito. Só que a gente escreve nesse lugar equivocado, porque ele fala que nós, aqui nesse parágrafo, ele fala exatamente isso. Nós somos criadores, assim como Deus também é, né? Então, o desejo de Deus criar está dentro de nós também. Só que a gente só consegue criar de verdade se a gente está unido a Deus. Então, Uhum. se essa criação for para o amor, então tudo aquilo que é verdadeiro, que é a única coisa que existe, é o amor. Então, se a gente for criar algo com Deus, a gente vai ter que criar amor, porque é a única coisa que existe. Não tem como a gente criar algo diferente. Tem como a gente criar um respiro no meio de uma angústia. Não, isso é ilusão. A angústia é ilusão, o respiro é ilusão. E a gente está muito nesses processos, né? Me vem às vezes até ideia sobre autoconceito. Do livro, às vezes ele vai falar sobre isso, que o nosso processo é desfazer o nosso autoconceito.
E nesse mundo, o que nos é ensinado é que a gente tem que melhorar o nosso autoconceito. Então, que eu Hum. tenho que me tornar uma pessoa melhor, que eu tenho que melhorar minhas habilidades. Então, a gente vai entrando muito nesse lugar de melhora. Só que ele fala assim: não, volta, você precisa desfazer e se identificar com quem você realmente é. Não é você se identificar com essa versão mais bonitinha, mais bonita nananana de você. Mas é desfazer todas essas ideias para você ver o ser que você realmente é, que é muito mais profundo, que é muito maior, né, do que isso que você tá achando que você é, que você vai adquirir uma habilidadezinha e sacar, ótimo, sei lá, na cozinha, ótimo no trabalho. Não, sabe, você não é isso, você é mais do que isso. Enquanto você se identifica com essas mágicas, então, isso me remete, até veio aqui pra mim, né? Com a minha experiência pessoal, que às vezes eu tenho com o trabalho. Teve um tempo atrás que eu dei muitos passos para trás, assim, na oração, porque eu sempre ficava pedindo, eu quero ter mais habilidades para ser melhor no trabalho, isso e aquilo. E eu ficava, Jesus, estou te entregando a minha angústia, vai lá e me transforma no melhor terapeuta do mundo. E, tipo assim, eu não tava me entregando, eu tava querendo mágica. Eu queria que todo mundo chegasse lá no meu consultório e falasse assim, Gabriela é a melhor psicóloga do mundo. Só que eu não sou nem psicóloga, gente. Eu não sou nem Gabriela. Então imagina se Jesus vai falar, é isso, Gabi, claro, vamos lá, vamos conceder esse desejo. Então é muito esse processo da gente dar espaço para trás e começar a ter uma perspectiva diferente. A gente parar de querer mágica e querer realmente a verdade. Porque só isso vai libertar a gente de fato. Ai, que lindo estar aqui com você, Gabi. Só queria dizer isso. Então vamos para o parágrafo 2. O juízo final é uma das ideias mais ameaçadoras no teu pensamento. Isso é assim porque não a compreendes. O julgamento não é um atributo de Deus. Veio a ser só depois da separação, quando tornou-se um dos muitos instrumentos de aprendizado a ser anexado ao plano geral. Assim como a separação ocorreu no decurso de milhões de anos, o juízo final vai se estender por um período similarmente longo, e talvez até mais longo. A sua duração, porém, pode ser muito reduzida pelos milagres, o instrumento que encurta, mas não abole o tempo. Se um número suficiente de pessoas vem a ter, na verdade, a mentalidade milagrosa, esse processo de encurtamento pode ser praticamente imensurável. Contudo, é essencial que tu te liberes do medo com rapidez, porque tens que emergir do conflito se vais trazer a paz a outras mentes. Ah, ok. Aqui ele começa trazendo essa ideia, né, de que na origem não existiria juízo final, porque não existia nem julgamento, não existia separação, não existia tempo, não existia nada disso. Então, esse não é um atributo de fato de Deus, né? Até o próprio julgamento. Eu acredito que ele vai explicar, talvez, até o que seria esse julgamento de Deus. Mas certamente não é o julgamento do ego que a Uhum. gente está identificado aqui na forma. E daí ele traz uma das chaves que, quando a gente estuda um curso de milagres, a gente fala muito, né? Que é desse processo de que o que o curso diz, né? Que esse caminho é um caminho de aceleramento, né? Então, quando a gente se abre para os milagres, que pode ser através de um curso de milagres ou através de outra religião, de outro caminho, toda vez que a gente está entrando nesse processo de milagres, a gente está acelerando todo esse juízo final, digamos assim, todo esse processo de expiação. Então, a gente vai colapsando o tempo, digamos assim, para que isso vá ocorrendo mais rápido. E se várias consciências estão fazendo isso ao mesmo tempo, a gente cria um grande efeito no processo de despertar da mente una, que é uma única mente. Então, que nem a gente já falou várias vezes, para a gente despertar, todo mundo tem que despertar, não pode ser só um. Então, tá todo mundo fazendo esse mesmo trabalho, quanto mais a gente faz, mais rápido a gente vai chegando até o final, entre aspas. E lembrando que o final é voltar. Então, a gente está voltando para aquilo que a gente realmente é. Que lindo. É isso, né? É um chamadão aí também. Para todo aquele que sente que que pode ser, que pode colaborar. E todo mundo pode, né? Mas tem quem já consiga acreditar que é agora, que a hora é agora, né? E aí tem esse chamado aí. 6. Em geral,
se considerado o juízo final como um procedimento. De novo, repete. Em geral, se considera o juízo final como um procedimento empreendido por Deus. De fato, será empreendido por meus irmãos com a minha ajuda. É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. Não. A punição é um conceito totalmente oposto à mentalidade certa, e o objetivo do juízo final é restaurar em ti essa mesma mentalidade. O juízo final poderia ser chamado de um processo de avaliação certa. Simplesmente significa que todas as pessoas finalmente finalmente viram a compreender, sei lá, não sei se Virão. tá com erro aqui. Virão. Tá. Eu fiquei, nossa, eu tenho com erro de digitação. Tá. Então, de novo, simplesmente significa que todas as pessoas virão a compreender o que tem valor e o que não tem. Depois disso, a capacidade de escolher pode ser dirigida racionalmente. Até que essa distinção seja feita, porém, as oscilações entre a vontade livre e a vontade aprisionada não podem senão continuar. Bom, então aqui ele traz, né, esse momento de juízo final como esse momento de alinhamento da mente certa, né? Como se fosse esse momento final onde tá todo mundo com essa mente certa, alinhadinha, bonitinha. E é muito bonito que ele traz, né? É uma cura final ao invés de um acerto punitivo, por mais que possas pensar que a punição é merecida. E isso fala justamente das ideias da culpa na mente. A gente tem muitas ideias de culpa, porque a gente acha que a gente fez mesmo essa separação. E que Deus tá super bravo e chateado com a gente, porque a gente criou esse mundo longe dele. E aí, parte do processo do curso Milagres, que ele chama de perdão, é a gente entender que nada nunca aconteceu. Então, se nada nunca aconteceu, não existe punição, porque nada foi feito de fato. A gente só tá se iludindo aqui nesse processo, né? Então, é um momento de liberação, na verdade, dessa culpa que a gente carrega. Nossa, eu acabei de ter um insight que eu não sei nem se eu consigo trazer para a palavra. Eu tava em luta, não conscientemente, tá? Mas tinha quer dizer, talvez ainda tenha, não sei, mas uma parte aqui dentro de mim que lutava com esse conceito de que nada disso existe, né? Como se nada existiu, eu não tenho que curar, se nada existiu, eu não tenho que perdoar. E aí me caiu uma ficha de que nada existiu na dimensão da alma, na dimensão do espírito, na dimensão do ser eterno que somos. Isso aqui é claro que é uma experiência, é claro que tem um propósito, é claro que é isso, né? Existe um mistério divino nisso tudo. E não tem como. Eu tô aqui falando com o Gabi, gravando esse podcast aqui, olhando para uma árvore na minha frente, e só de olhar para essa árvore na minha frente, eu fico até emocionada, tipo, ela é a própria prova de que não tem como não haver um plano divino, sabe? É só você olhar para a natureza, é só você olhar para esse mundo aqui, para a complexidade de tudo, e até mesmo dessa dor toda que a gente vivencia, tudo. É claro que há um mistério divino nisso. Mas, na perspectiva do ser eterno, que é isso? Que é isso? É uma coisinha de um ruído que a gente que a gente criou aqui por um instante insano, né? E é isso, quanto mais a gente tá em alinhamento ou em conexão, ou consegue tocar esse espaço eterno dentro, mais a gente consegue aceitar essa realidade de que nada disso existe. Porque tudo isso aqui é temporário. Se é temporário, é uma ilusão. E é complexo, é realmente complexo falar de ilusão quando a gente pode pegar a ilusão, tomar a ilusão, respirar a ilusão, sentir a ilusão, né? Quando os nossos sentidos são totalmente envolvidos os sentidos humanos, no caso, físicos, né? É isso, existe uma adoração aos sentidos físicos, uma identificação muito absoluta, ou quase absoluta, quase, porque não é totalmente,
mas aos sentidos físicos. E aí o caminho é estar aqui, é experimentar tudo isso enquanto o ar está entrando e saindo, enquanto a energia vital está com a gente, e ir trazendo esse eterno para esse físico, através da consciência, através da conexão com o que é eterno. É profundo, eu não sei se eu consegui me fazer entender, mas agora foi isso. Agora eu senti que caiu uma ficha maior com relação ao nada disso existe. Porque para o espírito é isso. Tem ideia, faz sentido, porque eu acho que no nível racional, por mais que a gente tá falando de estudo, é difícil a gente acessar, porque a gente tá preso aqui, a gente acredita nesse mundo, né? A gente tem uma adoração por esse mundo, pela nossa criação, né? E tem momentos do livro que ele fala, você protege muito o ego, porque para você o ego é o seu filho. Então, você protege as ideias aqui dessa ilusão, porque essa é a sua criação, mas é uma criação equivocada, porque não vem da verdade, não vem do amor, né? E eu sinto que esse processo que ele faz com a gente nesse nível aqui de ler esse livrinho, de ficarmos sentadinhos e falarmos sobre a ilusão, é um processo talvez de abertura da mente, sabe? Daquele, Uhum. ai, talvez tenha aqui uma coisa diferente nesse mundo, talvez não seja isso aí que vocês estão pensando, não sei, né? Sabe, essa brecha na mente. Mas eu sinto que a gente só vai poder realmente experienciar isso numa experiência mesmo. Que algumas pessoas têm, né? Em experiências místicas, onde a gente realmente porque aí eu sinto que a gente tem uma abertura grande da consciência no sentido de eu estou disponível para ver. Eu Uhum. quero ver. E muito absoluto, né? E daí, numa experiência, isso eu acho que fica mais claro e mais verdadeiro. Enquanto a gente está fazendo esse processo mais de abertura, primeiro para essa ideia, muitas vezes vai vir resistência. E eu acho que é que nem a gente já falou várias vezes, não é sobre trazer a verdade para a ilusão, mas sim a gente se abrir para a verdade. Então, eu tô acreditando muito que isso aqui na minha frente é verdade, que esse quarto aqui na frente é verdade, que isso aqui é importante, que XY. Sabe, eu tô acreditando muito e a gente não negar isso que tá, pra mim ainda é verdadeiro. Então, se isso não é verdadeiro, me mostra, né? Me mostra que isso aqui é uma ilusão. E aí, se a gente se abre mesmo para isso, ele vai mostrar não só numa experiência mística, mas muitas vezes tem coisas que vão se desfazendo e a gente vai tendo cada vez mais acesso a essa consciência de que, nossa, realmente isso não era aquilo que eu pensava, não tem a realidade que eu acreditava que tinha. Sim. E eu sinto que em alguma dimensão todos nós já podemos acessar dentro. Por exemplo, né, quando a gente pede pela cura, só que na verdade a gente está pedindo pelo alívio. E aí a gente ainda não recebeu o alívio, ou até quando a gente recebe o alívio. Lá no fundo tem uma inquietação. Lá no fundo tem uma parte dizendo: olha, não vai adiantar. Não é só isso, não é sobre isso. Lá no fundo, entende? E esse é o momento da gente começar Uhum. a parar de ignorar, né? Esse chamado lá no profundo. 4. O primeiro passo para a liberdade envolve uma seleção entre o falso e o verdadeiro. Esse é um processo de separação no sentido construtivo e reflete o verdadeiro significado do Apocalipse. Em última instância, todos olharão para suas próprias criações e escolherão preservar somente o que é bom, assim como o próprio Deus olhou para o que ele criou e soube que era bom. Nesse ponto, a mente pode começar a olhar com amor para suas próprias criações, devido ao seu valor. Ao mesmo tempo, a mente irá inevitavelmente repudiar essas criações equivocadas, as quais, sem crença, não mais existirão. Quer falar? Você não quer falar? Não, eu não senti de falar. Você quer falar alguma coisa, daí? Eu tô tocada, eu tô bem emocionada, fiquei bem emocionada, porque eu me conectei com uma experiência que eu tive, que eu até repassei para vocês de um jeito meio assim. Não sei se você conectou com o que eu trouxe. Foi ontem ou foi anteontem no nosso encontro? Sobre encontrar o amor
pelos aspectos da alma que, de alguma forma, e aí eu vou só explicar aqui para você, né? Vou tentar explicar bem brevemente, porque eu tive uma experiência dentro de um retiro que eu participei nesse final de semana, nesse último final de semana, aonde algo aconteceu que ativou dentro de mim uma dor muito profunda, muito profunda. Nossa, que eu não quero nem começar a explicar dos porquês de onde vieram, porque tá desde o meu útero, sei lá, ou até antes, né? Então, eu acessei essa dor e naquele momento eu pude fazer a escolha de me conectar com um amor profundo que eu tenho pela bondade. E não que isso tivesse a ver com o que eu estava passando, mas eu tinha acabado de me lembrar, entre aspas, né, tipo, de me conectar com uma verdade profunda do meu ser, que é o amor pela bondade. E eu acredito que cada um de nós podemos, nesse momento, fazer uma autorreflexão, uma autoanálise e perguntar para si mesmo, assim, tipo, quais são os atributos de alma que eu realmente valorizo? Que eu valorizo mais do que minha própria saúde, do que minha própria casa, mais do que qualquer coisa material. Pode ser difícil chegar nesse lugar, mas talvez pode valer a pena começar a se abrir para olhar para esses atributos da alma que são tão importantes. Talvez a gente, e agora eu vou entrar num ponto meio mórbido, mas é isso, talvez a gente possa se imaginar, tá, no meu último dia de vida, o que que é que eu quero ter realmente preservado na minha vida? Porque eu vou sozinha. Eu não vou levar minha família, não vou levar nada, nem meu legado, nem nada. Eu vou levar só as minhas experiências. O que que eu quero ter em mim para levar desse mundo? E aí a gente vai gradativamente fazendo meio que uma transição dessa nossa consciência de algo que é efêmero, como todas as coisas maravilhosas desse mundo aqui, para algo que é eterno, que não se destrói, que não vai embora quando a gente vai embora. E aí eu sinto que esse parágrafo conversa muito com isso, com esse discernimento. O que que é verdade e o que que não é verdade. Quando a gente começa a fazer esse discernimento dentro, gradativamente a gente vai dando força para o que é verdade, tirando a força da crença, que é a crença é algo muito profundo, né? Porque é antes da mente. Não que é antes da mente, mas é antes do pensamento, é antes de todas as criações. Mas se a gente está tirando a força da crença, as criações começam a deixar de existir. E aí, gradativamente, a gente vai criando com Deus. Foi o que eu senti. Não sei se ficou também muito claro, porque eu tô ainda experienciando tudo isso, né? Mas achei importante. Não, sim, muito profunda, né? Muito tocante. E sinto que tem uma relação mesmo, né? Desse processo, no momento em que a gente vai olhar e a gente já começa a fazer isso, né? Para as nossas criações e a gente vai começar a reconhecer. É tão bonito, né? Que ele fala assim: reconhecer o amor nelas e nessas a gente vai preservar, porque são aquelas que a gente criou com Deus. E a gente vai reconhecer aquelas que estão equivocadas, e daí a gente vai simplesmente desfazer, né? Simplesmente abrir o espaço na mente para que elas sejam desfeitas. E é muito lindo que ele fala, né? A partir do momento que você não tiver a crença, né? Então ele fala, sem a crença, não mais existirão. E parece assim, tipo, é super fácil, né? Vamos tirar a crença, não vai existir mais nada disso. É profundo, mas ao mesmo tempo tipo isso, é simples, assim, vai desfazer. No momento que você estiver disponível realmente para isso. Profundo. É. 5. A expressão juízo final é assustadora. Não só porque foi projetada para Deus, mas também por causa da associação entre final e morte. Esse é um exemplo claro da percepção invertida. Se o significado do juízo final é objetivamente examinado, fica bastante evidente que é, na realidade, o umbral da vida. Ninguém que viva no medo está realmente vivo. Não pode submeter a ti mesmo ao teu próprio juízo final, porque tu não és criação tua. Podes, todavia, aplicá-lo de modo significativo e a qualquer momento
a tudo o que fizestes, e reter na tua memória apenas o que é criativo e bom. Isso é o que a mentalidade certa não pode deixar de ditar-te. O propósito do tempo é unicamente dar-te tempo para conseguir esse julgamento. É o teu propósito, é o teu próprio julgamento perfeito das tuas próprias criações perfeitas. Quando tudo o que retens é amável, não há razão para o medo permanecer contigo. Essa é a tua parte na expiação. Sim, gente, sim. Sinto assim que é muito amoroso, né? E ele desfaz essa ideia, porque a gente tem mesmo essa ideia do julgamento final. Um curso de milagres, ele usa muito a linguagem cristã, né? Então ele vem para desfazer as interpretações, entre aspas, né? E até é interessante, porque outro dia eu estava ouvindo um podcast sobre um estudioso de um curso de milagres que ele fala sobre isso, né? Como é difícil a linguagem cristã para muitas pessoas no curso de milagres. E ele fala que isso é proposital, porque a gente precisa perdoar algumas ideias do cristianismo. Porque ou a gente vai ter ressentimento no cristianismo, porque, enfim, por várias crenças, por várias experiências nossas, passadas, de parentes, familiares, e aí a gente não acessa o que de fato foi trazido, ou a gente está identificado de uma maneira ilusória com aqueles significados. Então ele vem nesse lugar de querer corrigir a nossa mente para ajudar, através também da linguagem cristã, fazer a gente acessar, porque se a gente for parar para ver, muita coisa que tem no curso de milagres é muito mais do Oriente. Se a gente for olhar essas ideias de mente una, então ele segue muito mais uma linha da metafísica oriental do que ocidental. Então, como se fosse trazer também para o contexto cristão essa metafísica na linguagem cristã, né? Que é uma linguagem muito conhecida, querendo ou não, no mundo. Então, ele vem em vários capítulos desfazendo essas noções que estão muito ligadas ao medo, ao sacrifício, à ideia de morte, de punição, né? E ele trazer essa ideia, né, de crescer, esse momento de desfazer, né? Acho que sinto muito esse lugar de contato com o amor, né? E ele falando aqui, né, que a função do tempo é dar-te tempo para conseguir esse julgamento, né? Então, eu Quanto criei amor. tempos só para você ter o seu tempinho aí e decidir finalmente julgar isso daí que você fez, arrumar essa bagunça e voltar. É só isso, nada além disso. Muito lindo. Muito lindo, muito amoroso e, e acalenta o coração, né? E faz muito sentido ele usar essa filosofia, né, cristã, tipo, algumas simbologias e alguns conceitos e meio que reprogramar. É uma ideia de reprogramação, mas também de quebra de programação, né? Que para reprogramar é importante quebrar tanto as ilusões de adoração quanto as ilusões da distorção que foi criada. E aí é isso. É cirúrgico, eu acho, né? É cirúrgico. E trazendo tanto amor ao mesmo tempo. Porque esse tipo de prática de quebra, por si só já é dura. No sentido de, a gente vê o quanto de resistência que a gente acessa, né, no começo desse Uhum. livro, enfim, tem uma dureza nesse lugar de, ai, cadê o carinhozinho aqui, nessa minha ilusão? Ninguém tá passando a mão na minha cabeça? E isso feito com tanto amor, com tanto amor. Lindo, lindo, forte. É um sopro de esperança e de alguma forma eu acho que vai para um pouco além, aí eu já não consigo explicar com a minha mente, né? Mas como se eu conseguisse explicar muita coisa com a minha mente. Mas enfim, vai um pouco além porque eu entendo que o cristianismo e o Cristo tem algo de muito Uhum. importante para nós, né? É, então, o cristianismo nada mais natural do que usar o cristianismo como um caminho. Você sente isso também? Tem ideia, assim, assim, é muito lindo, esse livro é muito lindo. Ele não acaricia a gente, mas não acaricia porque não é pra acariciar, porque senão a gente fica preso aqui, entendeu? Ele vai lá Exato. e fala, tudo é verdade, meu amigo, vamos acordar. Mas ele é muito amoroso, assim, muito lindo. Exatamente, exatamente. Maravilhoso. Que presente. É um presente. E é isso, né? Vamos
aos pouquinhos refazendo essa ideia de punição que tá tão forte pra gente, e até porque, de alguma forma, né, são as nossas projeções, né? A punição é uma projeção, Sim. porque quando Uhum. alguém faz alguma coisa que a gente entende que é errado, qual é a nossa, no natural, né, no instintivo ali, a gente quer punir. Então, se tá acontecendo alguma coisa que eu entendo que não é bom, eu tô sendo punida. Mas muito porque eu pratico isso na minha mente. E não Uhum. porque, Uhum. e não porque a gente consegue ter esse olhar neutro para enxergar que tudo é amor e tudo é uma tentativa de amor também, de voltar para o equilíbrio, de voltar para o amor. E às vezes é isso, né? Nem sempre a gente recebe carinho na cabeça, porque nem sempre é esse o caminho pro amor, o caminho pro equilíbrio, para voltar para esse lugar de neutralidade. Forte, Completamente, mas né? É. E me lembra até, não sei se a gente vai ler, porque é muito mais pra frente no livro, mas tem um trecho que ele fala sobre que com os olhos do espírito você só pode julgar de duas formas. Ou é amor ou é pedido de amor. Só existe isso no mundo, né? Então, é isso, a gente suspende esses julgamentos do ego, que são projeções da nossa própria culpa, né? Que a gente projeta fora, que é punição, enfim. A gente suspende isso para enxergar a única coisa que realmente é. Então, ou a pessoa tá trazendo amor, ou ela tá fazendo um pedido de amor, né? Só isso. E aí, nesse lugar, a gente transita no mundo de uma maneira muito diferente da que é ensinada pelo ego. uau, maravilhoso. Amei, amei muito. Gratidão, Gabi, pela sua condução, pela sua sabedoria, pela sua amorosidade de trazer tudo com tanta clareza. É lindo, é lindo. Eu realmente fico, ai meu Deus, que coisa linda esse anjo de Deus. Tá vendo isso, Deus? Gratidão a Gratidão, você. ideia. E a todo mundo que escuta, você também por conduzir sempre tão maravilhosamente bem. Então, ai, com tanta emoção, né? Adoro estar aqui. E gratidão a você que tá ouvindo a gente. É, é isso, seguimos. Próximo episódio a gente começa o capítulo 3. Vamos que vamos.